Olá, bom dia. Bom dia a todos aqui na comunidade Numerologia na Vida. E este direto que estava há muito em atraso. Já falámos de anos pessoais para 2023, quase todos os anos, ao longo dos últimos diretos. Faltava-nos falar aqui de anos pessoais 9 e 11. 11/2, vamos ver o que é que este 2 aqui significa. Bom dia, Alexandra, Rita, bom dia, Paula. Portanto, eis que estamos aqui num direto assim, incluído aqui na hora do almoço, para falarmos então destes anos. O que é que estes anos vão esperar ou podem esperar em 2023? Quais são os segredos de análise destes anos? E também dar aqui a resposta a algumas questões que fomos recebendo da nossa comunidade, mais técnicas, digamos assim, em torno de Ana, porque é que este ano falamos de um ano 11 e não falamos de ano pessoal 2? O que é que está aqui por trás que faz com que isto aconteça? E então serve este direto para responder a esses dois tópicos. O que é que vamos sentir, o que é que vamos viver, qual é a proposta de crescimento para quem está no ano pessoal 11 e no ano pessoal 9 em 2023 e também entender melhor aqui este 11 que, para quem nos segue, sabemos que não é habitual nós falarmos em anos pessoais 11. Primeira questão importante, como é que eu sei o meu ano pessoal e porque é que é relevante saber o meu ano pessoal? Ora, para saber o meu ano pessoal é fácil, nós chamamos o nosso dia mais o mês de nascimento ao ano corrente, neste caso 2023. Obtemos uma soma, fazemos a redução até um dígito, excetuando em 2023 se acharmos aqui um número 11, ok? E é precisamente por essa questão que nós vamos colocar. Oh, Ana, porque é que nós estamos a falar em 2023 do ano 11 quando não é habitual aqui na Numerologia na Vida falarmos disso no que toca a anos pessoais? E, portanto, para quem tem, assim, digamos que menor conhecimento sobre a numerologia, o que é especial no 11, portanto, o 11, tal como o 22, são tidos como números mestres, e os números mestres na numerologia são, pura e simplesmente, números duplicados. Portanto, o 11 é uma duplicação do 1, o 22 uma duplicação do 2, e por aí adiante. Há correntes da numerologia que consideram números mestres até maiores combinações. Nós aqui na Numerologia na Vida, por norma, consideramos até o 22, salvo raríssimas exceções. E no que toca ao ano pessoal, nós não termos, portanto é a nossa filosofia de trabalho, não estou a dizer que seja mais certa do que as outras, é a forma como nós encaramos o entendimento dos anos pessoais. Por norma, nós reduzimos a um dígito, por uma razão muito específica. Existe uma grande diferença entre teoria e prática, e aquilo que nós observamos da prática é que, a menos que uma pessoa tenha no seu mapa uma grande incidência de números mestres, por exemplo, uma pessoa nascida a dia 11, ou a nascida a novembro, ou que tenha no seu caminho de vida a expressão 11, ou que nas somas do seu nome nós encontremos naquilo que são tidos como os core numbers, ou seja, os números principais do mapa, também o 11, nós sabemos que na prática a vivência dessa pessoa durante um ano desta natureza vai ser mais de tipo 2 do que de tipo 11. Ou seja, o mesmo que dizer, se naturalmente eu não tenho a predisposição a ter comportamentos, atitudes ou alinhar-me mais com acontecimentos de natureza 11, aquilo que vai acontecer é que eu, passando por esse tipo de ano, mesmo que matematicamente ele seja calculado dessa forma, aquilo que vai acontecer é que eu vou vivenciá-lo como um 2. E, portanto, mais vale falarmos da proposta de crescimento de um 2 do que de um 11. E isto acontece para a maior parte das pessoas. Agora, nós temos em 2023 aqui algo diferente, que é o facto de estarmos a passar por um tipo de ano universal 7, que potencia vibrações mestres. Portanto, isto acontece com anos universais 11, também pode acontecer, como também anos de natureza 7 e 9. Portanto, estas vibrações 7 e 9 vão dar, digamos que, maior espaço a que tudo o que sejam, novamente, acontecimentos ou formas de estar, de sentir, de pensar, mais típicas de 11, tenham maior probabilidade de se manifestar. E por isso nós consideramos que, efetivamente,
Para as pessoas que acham esse número no seu ano pessoal neste ano, essa vai ser a sua maior identificação, a maior expressão na prática. Ok? Portanto, sim, por norma nós não consideramos anos pessoais 11, no entanto, 2023, por ser um ano universal 7, nós sentimos que essa será a vivência da maior parte das pessoas que encontram esse cálculo. Ok? Boa tarde, Susana. E também falar do porque é que é relevante nós sabermos aqui o ano pessoal. Portanto, para quem está aqui, digamos assim, que aterrou agora, nós temos vindo a fazer aqui na Numerologia na Vida vários diretos sobre os anos pessoais em 2023. Fizemos quase todos em janeiro. Este direto veio um pouco tarde porque uma questão de agenda aqui do nosso lado. Nem sempre é possível nós conseguirmos vir aqui fazer diretos. E a nossa ideia com estes diretos é resumir de uma forma o mais resumida possível aquilo que são as grandes aprendizagens do ano pessoal. E o ano pessoal é sempre uma etapa anual pela qual nós passamos, que fala de, durante estes 360, por norma 65 dias, depende consoante ser ano bissexto ou não, nós vamos ter que tipo de aprendizagens? Qual é a grande lição que eu vou ter ao longo destes 12 meses? Sempre com um propósito, obviamente, de crescimento, de entendimento. Portanto, há experiências pelas quais eu vou passar que me vão ensinar algo. E isso é a visão do ano pessoal. Já tínhamos falado sobre outros anos, faltava-nos aqui falar, estávamos muito em falta, recebemos muitos e-mails. Onde é que está o ano pessoal 2? Onde está o ano pessoal 9? O ano pessoal 11? E eis que o direto aqui vai acontecer. Porquê é que nós decidimos agrupar estes 2 anos aqui num só direto? Porque eles vão ter, digamos que, algo em comum, que não obstante depois se manifestar de forma muito diferente na prática, mas digamos que a intenção em si e o tipo de vivências ao longo de 2023 para quem está nestes anos acaba por ter aqui algumas semelhanças. E a grande semelhança tem a ver com o facto de quem está em ano pessoal 9 e quem está em ano pessoal 11, não vamos falar de 2 aqui, está bem? Já respondi a essa questão. Vai passar por 2023 com uma crise de identidade, e essa crise de identidade tem como grande motivação uma busca de e um encontro com um sentido de propósito ou de missão. E isto, enfim, por muito, enfim, colocamos estas expressões, estas palavras, isto soa de uma forma pouco, talvez abstrato, vamos por assim, abstrato, pouco concreto na prática, e portanto nós vamos detalhar ambos os anos para perceber na prática o que é que isso vai resultar, mas em primeira instância isto vem a refletir uma inquietação interna, um sentido de estar fora do sítio e a necessidade muito grande de encontrar esse lugar no mundo onde eu me sinta bem na minha própria pele. E, portanto, para estes 2 anos vai ser, digamos que ao mesmo tempo, um ano de mudança de pele, de transformação, mas também de reencontro. Que, lá está, vai diferenciar ambos os anos, não só no que toca a áreas de vida, mas também naquilo que vai ser, digamos, a resolução deste tipo de ano. E então, nós temos aqui tópicos que devem, isto é a nossa sugestão, que devem ser comuns a ambos os anos. E a primeira coisa que eu quero dizer para quem está nestes anos é que nada daquilo que possa ser esta inquietação sentida, sobretudo aqui no início de 2023, que nada daquilo que possa soar falta de rumo ou sentirmos que a vida está instável ou que nos falta união na vida, que nos falta sentir as peças. Vamos imaginar um puzzle, né? Quando montamos o puzzle, ok, faz sentido, e eventualmente esta falta de sentido neste puzzle no início de 2023, que nada disto seja visto como estarmos totalmente perdidos, porque muito pelo contrário, isto é uma motivação para irmos atrás de alguma resposta. E esta resposta está bastante disponível para estes anos. Não estivéssemos nós num ano universal 7, que fala precisamente de redefinir filosofia de vida, redefinir as nossas próprias regras,
redefinir aquilo que é a nossa verdade. E isto é, na verdade, o ano 7 por excelência e é comum a todos nós. Para este ano, isto só acontece de uma forma um pouco mais intensa. Noção de serviço, noção de humanitarismo, filantropia, de alguma forma uma prestabilidade em tudo aquilo que nós fazemos e, sobretudo, impregnarmos tudo aquilo que nós fazemos de sentido. E eu, quando falo de sentido, mais do que sentido para os outros, é sentido para nós, deve ser constante na conduta de quem está tanto no ano 9 como no ano 11. Okay? Claro que são anos que vão ter forte impacto emocional e, portanto, será de esperar que a vida emocional de quem está nestes anos venha a ser, de alguma forma, abalada. Agora, vamos especificar e vamos distinguir aqui quais as grandes diferenças em termos, sobretudo, de áreas de vida para estes anos. Para quem está no ano 11, vou começar por esse, nós vamos ter aqui dinâmicas ao longo do ano que vão tocar em alturas diferentes do ano. Eu já vou referir que alturas são essas. Em primeiro lugar, aquilo que é a relação com família ou aquilo que nós consideramos família. Portanto, pode ser a relação em casa, como pode ser, enfim, as pessoas que nós consideramos serem a nossa, vamos pôr, tribo, por exemplo, a nossa comunidade. E também aquilo que é a nossa profissão. Quer isto dizer que quem está no ano 11 vai sentir o quê? Primeiramente, uma falta de identificação com pessoas próximas, falta de identificação com aquilo que tem sido, lá está novamente esta noção de tribo ou de comunidade, e isto será a motivação para buscar, novamente, entre aspas, ou uma nova família, uma nova comunidade, ou um novo espaço social e emocional no qual nos sentimos ou nos sintamos mais identificados. Eu acredito. Claro que isto varia depois consoante o mapa individual de cada pessoa, que isso obviamente eu não consigo adivinhar, mas eu acredito que para grande parte das pessoas que está no ano 11 vai haver uma força interna, vai haver um ímpeto à ação e vai ser um ano bastante mais dinâmico do que, por exemplo, o ano 9, que vai fazer com que estas pessoas direcionem esta busca mais para a profissão ou através da profissão. E o que é que poderia acontecer? Vamos procurar desenhar aqui cenários que são, novamente, probabilidades. Depois depende sempre de cada uma das pessoas. Ou vamos, por exemplo, na nossa profissão, procurar termos novas pessoas a trabalhar connosco. Ou relacionarmos com outras pessoas dentro do espaço de trabalho em busca dessa identificação. Ou então trazemos aqui um novo sentido, poderia até mesmo ser um redefinir de propósito. Estamos a pensar, por exemplo, se calhar nas pessoas que têm um projeto pessoal ou alguém que tem um negócio próprio, não é? Ou espaço dentro da sua profissão para fazer esse tipo de ajustamento. Ir aqui atrás de novas ideias, uma nova visão, o que é que se pode fazer diferente. O que me parece, e este é um tópico que gostava de deixar aqui, é que isto pode por vezes acontecer de uma forma, entre aspas, de escape. Porque é mais fácil para quem está neste tipo de anos ter energia mais dinâmica. O 11 é dinâmico. Portanto, o 11 é um número de visão, é um número de ação, de iluminação. Portanto, temos aqui a duplicação do 1, e 1 é energia vital por excelência, e portanto vai haver muita esta energia de impulso, de fazer, as coisas têm que ser rápidas, têm que acontecer, e não é confortável neste tipo de anos quando nós estamos na incerteza. E, sobretudo, se essas incertezas tocarem muito a nossa parte emocional. Que é o quê? Eu não estou segura das minhas decisões, ou eu não estou segura daquilo que estou a fazer, ou eu sinto que há aqui, de repente, uma desconexão com aquilo que eu estou a viver, e, portanto, viver este caos e, às vezes, até mesmo esta vulnerabilidade de não termos imediatamente o caminho traçado, pode fazer com que, eu diria, talvez 70% das pessoas que estão a viver este ano queiram a resposta rápida e, portanto, canalizar essa vontade de transformação para o sítio mais prático na sua vida, que neste caso aqui tem a ver com a profissão. E o conselho que eu quero dar é: vamos procurar manter alguma serenidade nestas decisões. Impulsos este ano não são
digamos, a melhor resposta a ter para tudo aquilo que acontece no dia a dia. Ainda que eu sei é tentador, não é? Termos a resolução rápida, mas há coisas que têm o seu tempo na sua resolução e pode estar a mascarar de facto questões do foro emocional que precisam ser tratadas nomeadamente relacionamentos próximos. E, portanto, isto procurando resumir aqui em poucas ideias, para ficar mais claro, o que é a direção, ou o que é que deve ser a direção de crescimento do ano pessoal 11 em 2023, é, ok, vamos ter muitas ideias, vamos ter vontade de agir rápido naquilo que está a ser o nosso caos emocional, a nossa falta de desconexão com o que quer que estejamos a viver, sobretudo mais do ponto de vista afetivo, relacional, emocional, mas não esqueçamos que nós não podemos substituir uma coisa com a outra. É ótimo, sim, pegarmos nessa energia, direcionarmos-la para um projeto ou algo que possa inclusivamente incluir estes tópicos que eu falei no início, do humanitarismo, da filantropia, um projeto que sirva a outras pessoas, por exemplo, ou trazer essa direção para a profissão, mesmo se nós não temos um projeto pessoal, ou seja, as pessoas que trabalham connosco, o nosso departamento, a empresa, seja o que for, mas não esqueçamos do que é que está a funcionar no background, que é o quê? A nossa parte emocional, afetiva, relacional e a noção de família, ok? Dentro de tempo ao longo do ano, dinâmicas anuais, eu diria que para quem está no ano pessoal 11, vamos mesmo muito dar atenção a cuidar de quem está próximo de nós neste primeiro semestre, com maior incidência no segundo trimestre do ano, estou a falar de abril, maio e junho. É tempo de... Este é um segredo do ano pessoal 11, é que ele nunca deixa inteiramente de vibrar naquilo que seria a sua redução, que é o 2. E o 2 opõe-se completamente à vibração 1 e 11, no sentido em que ele é paciente, ele acolhe, ele cuida, ele nutre. O 2 é o que vem a seguir ao 1 e o 1 arranca, começa, o 2 amadurece aquilo que o 1 começou. Ele vem a seguir com paciência, ele vai cuidando, ele vai nutrindo, ele vai vendo, observando o que é que precisa ser feito para sustentar os movimentos que o 1 fez. E então, quando nós temos um 11, nós queremos sempre lembrar que ele tem sempre lá dentro dele um bocadinho de 2. E por isso, neste ano pessoal 11, vamos recordar que de vez em quando nós precisamos ser um pouco mais complacentes, mais generosos, mais empáticos, escutar mais e não deixar tanto que o nosso registro, que o nosso guião se sobreponha ao guião dos outros. E isto é sobretudo importante para quem está nestes anos, durante este primeiro semestre, sobretudo, como referi, segundo trimestre do ano, abril, maio e junho. Atender às pessoas que estão à nossa volta. Porque, na medida em que nós o fizermos, também acontece que, a partir daí, o segundo semestre do ano vem dar grandes oportunidades de fazermos o que quer que nos passe pela cabeça, qualquer que seja o nosso sonho, a nossa ambição, a nossa idealização, e fazermos-lo de uma forma acompanhada. E, portanto, no fundo é como se este 11 viesse aqui a relembrar uma lição importantíssima, que é, nós podemos fazer quase tudo aquilo que desejamos e aquilo a que nos predispomos, mas fazemos-lo de forma muito mais fácil e fluida se não o fizermos sozinhos. Se o fizermos reunindo de antemão uma comunidade, uma tribo, um conjunto de boas pessoas que nos apoiem a fazer o nosso caminho. O que também é o mesmo que dizer que, se este é um ano de grandes aprendizagens ou grandes lições a nível emocionais, nós não temos que fazê-los sozinhos. Nós podemos muito bem fazê-los juntos daquilo que é a nossa família do coração, seja a família de sangue também, seja amigos, seja uma nova comunidade, seja o que for. E esta é a grande, grande lição para ano pessoal 11. Vamos manter isso presente, porque muito provavelmente vamos nos esquecer disso muitas vezes. Então, para quem está a fazer perguntas, eu prometo que respondo no final, ok? Ano pessoal 9, completamente diferente disto em termos de expressão daquilo que nós falámos ser, digamos, a grande intenção do ano. Portanto, ano pessoal 9 é sempre, em qualquer ano universal, aquele ano em que nós arrumamos a casa. Portanto, nós temos anos pessoais que vão de 1 a 9, o 11 é uma
interpretação diferente do ano pessoal 2 e, portanto, sempre que nós chegamos a um ano pessoal 9, nós estamos a fechar um ciclo. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos num processo intermitente em que, ao mesmo tempo que estamos a revisitar aquilo que foram os últimos 8 anos, a olhar para a nossa caminhada, aquilo que nós decidimos, aquilo que nós não decidimos, aquilo que fizemos, aquilo que nós não fizemos, aquilo em que nos transformamos ou aquilo que ficou por transformar, em que nós estamos literalmente a observar aquilo em que se tornou a nossa vida e aquilo que é a nossa vida neste momento, fruto das escolhas e vivências passadas dos últimos 8 anos, nós estamos também ao mesmo tempo a preparar aquilo que será o próximo ciclo. E por isso é que há esta intermitência, esta inconstância no ano pessoal 9. Nós estamos interiormente já desejosos, é como se já estivéssemos com um pé no ciclo seguinte, porque há um desejo muito grande de transformação, de abandono daquilo que já não serve mais para nós, mas ao mesmo tempo nós ainda estamos a fazer esta limpeza. Eu costumo dar nos cursos a analogia, uma metáfora, para que os alunos possam perceber bem como é que funciona a vivência do ano 9, que é a seguinte: é muito semelhante a uma mudança de casa. Vamos imaginar que nós estamos a passar pelo processo de ok, decidimos que precisamos mudar de casa ou queremos mudar de casa, por norma deveria ser porque queremos e não porque precisamos, mas às vezes as duas coisas podem andar de mãos dadas, e então começamos em primeira instância à procura de casa. Depois encontramos a casa para onde nós nos queremos mudar, mas temos aquele processo intermédio de, antes de fazer a mudança, nós precisamos encaixotar tudo aquilo que está na casa onde ainda vivemos. Nesse processo de encaixotar, nós acabamos por, sobretudo se vivemos lá há muito tempo, e geralmente a analogia é esta, porque estivemos lá 8 anos num ciclo, e portanto 8 anos é um tempo largo, um tempo longo num período de vida, e portanto vamos imaginar que vivemos assim muitos anos nessa casa, e começamos a fazer essa arrumação para pôr nas caixas aquilo que é para levar para a casa nova, e aquilo que acaba por acontecer é que nós tanto vamos arrumar aquilo que está imediato, aquilo que está à nossa vista, aquilo que nós vemos, como também vamos eventualmente arrumar aquilo que nós não vemos todos os dias, aquilo que está dentro dos armários, aquilo que está esquecido numa arrecadação, aquilo que está num sótão, seja o que for. E então o processo duro do ano 9 tem a ver com não só este reencontrar com coisas, temas, assuntos resolvidos ou não resolvidos, alguns esquecidos e arrumados sem terem sido resolvidos, como também fazer a triagem daquilo que é para levar connosco e o que é para deixar. E este é onde eu diria que a maior parte das pessoas balança um pouco e tem alguns desafios quando passa no ano 9, porque ao contrário do que se diz, enfim, o ano 9 tem, coitado do 9, tem no geral uma má fama, por ser o número do desapego, às vezes também das perdas e... enfim, isto é um processo difícil para o ser humano. O ser humano é um ser de apegos. Nós vivemos apagados constantemente, ou quer que seja, nem que seja a ideias, e muitas vezes a coisas, e às vezes a coisas e ideias, e portanto tudo se complica, e pessoas e situações. E por isso é que este ano 9 acaba, portanto, de ter esta má conotação, quando na verdade ele é um ano... Enfim, o 9 é um número incrível. É um número que nos diz que aceitamos o processo natural da vida, as estações da vida, e que estamos em transformação, e onde existe transformação existe a semente, uma esperança de uma renovação e da melhoria e de um salto quântico para algo diferente, para um novo estado de consciência que se traduz também em vivências práticas. Mas a verdade é que isto é muito desafiante para o ser humano. E então a parte difícil para quem transita no ano 9 é nós não estamos habituados a encarar a vida neste movimento cíclico e somos forçados a fazê-lo. E, portanto, o meu conselho sempre para quem está no ano 9 é, mais do que resistir e olhar para trás, ou só olhar para trás, é olhar sempre para trás. Nós precisamos de perceber o que aconteceu, mas com um foco naquilo que nos é permitido fazer neste momento. Não é ficar a remoer o passado. Muito pelo contrário, é... Olha que interessante tudo o que aconteceu e que faz com que a minha vida agora seja isto. Tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu escolhi, tudo aquilo que eu
não escolhi, que teve também o seu retorno, os seus resultados, e vamos encarar um pouco mais a vida com a leveza de termos na nossa mão sempre a capacidade de escolher o que é para manter e o que é que não é para manter. E tal como esta metáfora da casa, estamos ansiosos para ir para uma nova casa, para uma nova vida, como isso tão bem simboliza, e podemos com esta leveza dizer, ok, tudo o que está aqui, podemos fazer essa escolha, tudo o que está aqui neste momento é para honrar e deixar, doar, dentro obviamente do simbolismo que tem este doar, e seguir em frente. E podemos obviamente seguir em frente completamente de mãos livres, como levar connosco aquilo que ainda faz sentido. E portanto, ano novo não é sinónimo de largar tudo, não é sinónimo de perder tudo, é sinónimo de levar connosco aquilo que queremos levar. Quais são os desafios específicos, para não me alongar muito mais sobre aqui o 9, desafios específicos para ano pessoal 9 em 2023? Bom, são alguns, que é, sempre que nós vemos um 7 e um 9 juntos, nós sabemos que há um processo interno desafiante e que vai acontecer muito numa luta constante entre mente e coração. Porquê? Porque tendencialmente, a menos que nós, e que obviamente pode haver pessoas já nesse percurso, que sejamos muito conscientes daquilo que estamos a fazer e para onde queremos ir, e temos a nossa vida, enfim, somos pessoas minimamente resolvidas, que pensamos, que ponderamos, mas também que tiramos tempo para sentir, a menos que nós já tenhamos de uma forma calibrada essa comunicação entre coração e mente, aquilo que muito provavelmente vai acontecer é que nós vamos ficar muito mentais. E num ano novo, ficar muito mental, por norma, não é assim uma grande ideia. Passa o pleonasmo, não é? Porque obviamente nós temos que ter as nossas ideias minimamente organizadas, mas convém não pensarmos em demasia sobre as coisas, sobretudo quando há este processo de arrumação interna. E, portanto, os grandes riscos aqui para este ano 9 é que nós tenhamos a tendência a querer perceber tudo. E o 7, por si só, já tem essa natureza de analisar demasiado, observar demasiado, questionar demasiado. Portanto, o 7 em desequilíbrio muitas vezes tem até uma tendência não só de intelectualizar e de racionalizar, como também entrar aqui às vezes um espírito um pouco cínico nas suas observações. Um pouco a ideia de tem que ser por aqui, porque é que isto não está a ser por aqui? E no fundo, não aceitar a diferença. E isto não é nada positivo para quem está no ano 9 e, portanto, a minha primeira sugestão é vamos entrar, e nós ainda estamos, eu sei que já estamos quase a entrar em março e que parece que 2023 já correu imenso, e efetivamente correu, mas nós ainda temos muito à frente, né? Muito para viver. E no que toca ao primeiro trimestre de qualquer ano, ele é sempre muito incipiente. Nós estamos muito ainda a ver como é que toca esta música deste novo ano. Nós ainda não estamos efetivamente a viver os grandes desafios do ano, não estamos ainda sequer com grande capacidade de resoluções, pôr em prática o que é que seja em relação ao ano. Ainda há aqui muito que amadurecer internamente. E, portanto, o meu primeiro conselho será, mais do que querer já fazer grandes arrumações e mais do que querer perceber já tudo, vamos respirar aquilo que está a acontecer, vamos observar. Será muito, muito interessante para quem está neste ano falar. Tudo o que sejam assuntos do passado, eles precisam de ser falados. Tudo o que sejam, vamos fazer a cadência para trás. Vamos perceber quando é que este ciclo começou e, portanto, olhar para os 8 anos prévios e como é que eu estava quando eu comecei este ciclo? O que é que foi acontecendo? O que é que ainda está pendente? O que é que eu, entretanto, deixei para trás que eu, se calhar, gostava de ter dado seguimento? Vamos olhar para nós neste tempo destes últimos 8 anos. No que é que eu me transformei? Como é que eu estou a viver isso? Isso traz-me frustração, traz-me alegria,
traz uma sensação de conquista ou a sensação de ainda não estar completa, ou da minha vida de ter aqui muitas pontas soltas, e vamos só fazer essa observação, porque essa observação será importante para aquilo que depois vai acontecer no seguimento de 2023. Então nós temos aqui, enfim, como já referi no início do direto, é um ano de grande busca, sobretudo a nível espiritual. Nós vamos estar aqui numa profunda mudança de pele, à procura de um sentido de propósito. Nós sentimos muito esta necessidade de a minha vida tem que ter sentido. E, portanto, tudo aquilo que nós temos na nossa vida que ainda não é premiado com esse sentido vai acabar por estar muito em cima da mesa. Faz sentido manter? Não faz sentido manter? Será que é para transformar? Ou será que é para largar e sigo já em frente para outra coisa qualquer? E as respostas não são taxativas. Portanto, não é tudo nem branco nem preto. Às vezes podemos ter aqui um cinzento no meio da equação que nos obriga a ir, lá está, a fazer esta conjugação entre a parte mais mental e a parte mais emocional. Vamos procurar não ser tão rígidos nas nossas respostas. E há aqui este questionamento, enfim, eu coloquei aqui várias questões de quem sou eu, onde é que eu posso servir, onde é que eu posso estar mais ao serviço, qual é o meu lugar no mundo, isto tudo aqui vem aqui a estar bastante presente. Mas, no meio disto tudo, existe, tal como eu disse, ano 11 nós vamos sentir muito esta necessidade de veicular isto para a profissão. No caso do ano 9, não. Isto vai ser tudo muito vivido, em primeira instância, num processo um pouco solitário, e não necessita de ser tão solitário, pode ser um processo mais vivido e até uma boa fonte de influência para os nossos relacionamentos pessoais. E não vou mentir, nós temos aqui, para quem está no ano 9, algum risco de grande afetação na saúde, sobretudo saúde mental, o sentirmos solitários, sentirmos desenquadrados, falta de apoio, falta de suporte. Tudo isto pode e deve ser reorientado, muito usando aquilo que são as nossas redes de suporte. Eu tenho falado muito disto nos diretos no geral sobre 2023, sobretudo quando falei do ano universal, porque eu acho que vai haver muito esta necessidade para todos nós. Portanto, não é exclusivo, efetivamente, do ano 9. Nós todos vamos sentir aqui momentos do ano, enfim, havemos de preparar diretos ou conteúdos em que possamos falar destes pontos críticos em 2023, em que vamos, de facto, sentir esta questão latente de quem são as minhas pessoas, quem é a minha rede de suporte, onde é que eu me sinto em casa, e redefinir as regras sociais até. E isto, para quem está no ano 9, está de facto mais potenciado, já está a ser vivido, já faz parte da jornada do ano em si. E nós temos aqui um segundo trimestre que não vai ser propriamente, se calhar, portanto, falo de abril, maio e junho. Não será talvez o trimestre mais simples, porque há aqui muitas questões com as quais lidar a nível relacional, a nível afetivo. Elas depois perpetuam-se um pouco pelo terceiro trimestre, e eu acredito que só o último trimestre do ano é que vai deixar talvez estas questões menos presentes, mas eu diria que vamos aproveitar este meio do ano, portanto esta fase que começa em abril e se vai manifestando até outubro, para nos focarmos em ter à nossa volta pessoas que nos possam apoiar nestas dúvidas e nestas questões. Nós não queremos jamais passar por um ano pessoal 9 sozinhos, ainda que todas as transformações típicas deste ano, obviamente, têm que ser feitas por nós. Ninguém vai fazer esse caminho por nós, mas é tão melhor se o fizermos acompanhados. E, portanto, eu diria que é olhar para trás, por exemplo, relacionamentos que não ficaram bem resolvidos, é tempo de os resolvermos, é tempo de, mesmo que sejam assuntos difíceis de se ter, telefonar àquela pessoa com quem ficámos com, enfim, quesílias e que houve aqui alguma coisa por dizer, por resolver, não ficámos em paz. Se há assuntos que não estão em paz, este é o ano para pegar neles, por muito que seja difícil, trazê-los para cima da mesa, falar com quem temos que falar. Se calhar vamos sentir muita necessidade de pedir desculpa a algumas pessoas. Vamos também, obviamente, sentir necessidade de ter a resposta do outro lado e, se calhar, também um outro pedido de desculpa de pessoas que, se calhar, nós sentimos que não estiveram tão bem connosco. Mas, acima de tudo, pensar que, mais do que um ajuste de contas, nós queremos é estar em paz
com as pessoas que fazem parte da nossa história, para que nós possamos, neste momento presente em que estamos a transformar a nossa história, termos pessoas que estão lá connosco e que aceitam estes momentos mais de vulnerabilidade connosco e que nos ajudam dessa forma a transitar para um novo ciclo, ok? E volto a reforçar, porque nunca é demais reforçar, quem está no ano 9, tal como quem está no ano 7, mas eu acho que até para quem está no ano 9 vai ser mais intenso, vamos, por favor, cuidar da nossa saúde mental. Numa nota positiva, ok? Não tem que ser tudo negativo. Será um excelente ano para quem se dedica a escrita ou, obviamente, um contacto mais direto, seja através da profissão ou não, com desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, tudo aquilo que implica o entendimento do ser humano, mas também criar ferramentas terapêuticas para auxiliar essa transformação ou esse conhecimento do próprio ser humano, ok? Certo, vamos deixaram aqui questões. Portanto, diz a Marisa, estou no ano 11, sinto grande confusão entre aquilo que é a minha profissão e a minha missão de vida. É uma insatisfação de não saber o caminho a traçar ainda, gerir, e isto ainda é mais difícil. Marisa, motivação aqui para ti. Este é um ano ótimo para trabalhares no sentido de transformar aquilo que é a profissão. Eu percebo que neste momento a confusão ainda esteja presente. Volto a reforçar, nós estamos ainda muito embrionários naquilo que é a energia do nosso ano pessoal e universal. Aquilo que eu posso dizer é que o terceiro trimestre é um bom trimestre para movimentos profissionais, sobretudo tudo o que tem a ver com a noção de valorização pessoal, que é daí que parte, ok? É daí que parte. Portanto, a nossa dificuldade em definir o nosso caminho a nível profissional, a maior parte das vezes, está alinhado com a nossa dificuldade em definirmos aquilo que nos realiza na profissão. Porque se for muito claro para nós o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto de fazer, quais são as minhas valências, quais são as minhas competências, fica muito mais fácil nós distinguirmos, pelo menos internamente, distinguirmos se esta profissão é para mim ou não e qual outra profissão seria mais adequada à minha natureza. E isto tem a ver com aquilo que nós falamos tantas vezes aqui na Numerologia na Vida, do encontro ou a definição daquilo que é o nosso elemento natural. E o nosso elemento natural não é nada mais, nada menos, e obviamente são cálculos que se fazem na nossa numerologia, entre o cruzamento das nossas aptidões naturais, ou seja, aquilo em que nós somos naturalmente, para o qual estamos naturalmente aptos, aquilo que são talentos, aquilo que são os nossos dons, aquilo que nós fazemos bem naturalmente, e aquilo que são as nossas paixões. Porque, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas pensa, não é necessariamente condição para a outra. Ou seja, eu posso ser boa em várias coisas e nem todas elas me apaixonarem, certo? Tal como eu posso até ter paixões que depois eu, quando as vou, enfim, esmiuçar ou vivê-las na prática, depois percebo, eu não tenho totalmente as aptidões. Eu posso depois adquiri-las, isso é outra coisa, mas naturalmente eu não tenho aptidão para fazer isto. Enfim, vamos imaginar, vou dar um exemplo, eu adoro dançar, mas se calhar, se eu for tentar ser uma bailarina profissional, a coisa não vai correr muito bem, porque eu não tenho naturalmente aptidão para isso. E o trabalho envolvido naquilo que implica eu adquirir essas competências, se calhar vai ser demasiado para aquilo que eu estou disposta a... Ou seja, isto para dizer o quê? Nossas aptidões naturais são sempre mais fáceis do que aptidões adquiridas. Não sei se isto faz sentido, não sei se ainda estás aí, mas não sei se isto faz sentido, este raciocínio. Aliás, isto é algo que nós trabalhamos muito naquilo que é o nosso programa de produtividade, porque geralmente as pessoas têm esta visão completamente distorcida, não é? E é mesmo importante, sobretudo quando nós falamos de carreira, que nós tenhamos esta definição interna, que é o que é que são as minhas aptidões naturais, o que é que são as aptidões para as quais eu estou disposta, em termos de energia, em termos de tempo, a adquirir,
porque elas são efetivamente funcionais, nós não nascemos a saber fazer tudo, às vezes temos que aprimorar competências, e depois de que forma é que isso cruza com aquilo que são as minhas paixões. Na numerologia, aquilo que nós temos como definição é o elemento natural, é a combinação entre os dois, ou seja, é quando os dois cruzam, é quando... Qual é aquele espaço interno em que aquilo em que eu sou naturalmente boa, vamos pôr assim, cruza diretamente com aquilo que me apaixona. E é esse, como dizem, como se costuma dizer em inglês, que acho que é uma expressão fantástica, aquele sweet spot, portanto, aquele ponto em que sabe doce, em que as coisas fluem. Quando nós encontramos isso, aquilo que te garanto, Marisa, é que fica muito fácil nós definirmos aquilo que deve ser a nossa profissão. Claro que, obviamente, depois temos que trabalhar para que ela aconteça, não é? Portanto, as coisas não caem do céu. Mas essa definição é extremamente importante, ok? Portanto, questiona-te, está bem? Indaga dentro de ti, porque o ano 11 é perfeito para isso. Para um questionamento, enfim, apoiado por um ano universal 7, é perfeito para isso. Onde é que está este meu tal sweet spot, este meu elemento natural em que as coisas funcionam sem esforço? Porque uma outra questão que também muitas vezes nos cria confusão, e eu acho que tem muito a ver com aquilo que é o nosso sistema educacional e aquilo que no fundo acaba por ser a nossa formatação em termos de aquisição de competências, é que nós, para aprendermos qualquer coisa, que há naturalmente uma noção de esforço. E aquilo que nos diz a numerologia é que se aprender qualquer coisa ou seja, para aprender ou para dominar qualquer competência, isso tem que acontecer através de muito esforço, ou seja, nós nos sentirmos em esforço. Eu não estou a dizer trabalho, não estou a dizer empenho, não estou a dizer dedicação, estou a dizer que exige. Nós sentimos-nos em esforço, então muito provavelmente nós estamos a trabalhar com, seja um nível de inteligência, nós temos vários níveis de inteligência, não é? Ou estamos a trabalhar competências que não são naturais para nós. E, portanto, vamos estar aqui, enfim, tal como o exemplo que eu acabei de dar há pouco, eu adoro dança, mas eu tenho a perfeita noção que se eu me fosse agora, vamos imaginar que eu era obstinada o suficiente para dizer que agora com esta idade ia ser bailarina, muito provavelmente eu ia passar por, ou melhor, impor-me a mim um nível de esforço que claramente me iria dizer, porque se nós estamos em esforço há um significado para isso, de que não era para mim, ok? Para além de que eu não me via de toda a ter a dedicação e o empenho necessário para chegar a um nível de proficiência em termos da dança. E isso também é uma questão relevante. Bom, já me estou aqui a estender a falar de tópicos que não têm nada a ver com isto, mas era para deixar esta ideia clara, porque fala-se muito... Enfim, o tópico da profissão é talvez dos tópicos mais recorrentes aqui que nós recebemos da numerologia na vida, e que faz todo sentido, considerando que isto é a opinião pessoal, ok? Que o nosso sistema de ensino não está orientado para que nós descobramos isto que acabei de falar do nosso elemento natural. Está completamente formatado para nós aprendermos, desenvolvermos, digamos assim, competências que nos permitam estudar disciplinas e aplicar as disciplinas depois numa profissão, e não nos vê como um corpo que tem determinadas características a nível de inteligência, de criatividade, de pensamento. E ainda hoje falava disto aqui em equipa, sobre o facto, por exemplo, a escola não considera que existem pessoas que aprendem e que pensam em movimento. E, portanto, não é de estranhar que exista uma tremenda frustração, muitas vezes a maior parte dos alunos, até mesmo de tenra idade, falta de conexão, falta de interesse, quando o próprio sistema de ensino não tem em consideração a natureza daquele ser, não é? Daquela pessoa, daquela criança, e como é que ela aprende melhor, não é? Como é que ela desenvolve características que depois poderão ser úteis a uma profissão. E isto, enfim, vê-se muito bem na prática quando nós aqui continuamente recebemos e-mails e contactos sobre como é que a numerologia pode auxiliar na profissão. Aliás, só para terem uma ideia, nós nem comunicámos isto nas redes sociais. Nós lançámos na semana passada vagas para não fiquem chateados comigo por não termos divulgado ainda nas redes sociais, mas é que não houve tempo. Nós lançámos as vagas para o mapa de talentos e carreira
do mês de março, em menos de 24 horas, honestamente eu acho que nós lançámos o e-mail à noite, de manhã já estava esgotado, as vagas que nós tínhamos para o mapa voaram no instante, portanto foi certamente menos de 24 horas. Tanto que acabámos por depois abrir logo as vagas para o mês de abril. Isto é para vocês perceberem o quão pertinente é este tema de carreira. E eu acho que, inclusivamente, em 2023 torna-se ainda mais pertinente porque nós estamos a ser imbuídos deste sentido de busca de propósito. Nós queremos nos sentir realizados e eu acho que é efetivamente um direito nosso sentirmos realizados em tudo aquilo que nós fazemos. E estamos, inclusivamente, a passar, historicamente, eu acho que é fantástico, um processo em que estamos a redefinir coletivamente a definição de carreira, a definição de trabalho, a definição, que são coisas completamente diferentes, não é? Basta pensarmos que nós, emocionalmente, se nós dissermos a palavra trabalho e a palavra carreira, nós, interiormente, sentimos coisas completamente diferentes. E isto tem a ver, de facto, com a conotação que nós damos a cada uma das coisas, não é? Portanto, muito mais facilmente associamos trabalho, enfim, às 8 horas, às vezes mais, não é? Durante o dia em que estamos a fazer algo que nos paga as contas, não é? Portanto, o trabalhar, o sentido de esforço, de dedicação, de empenho necessário para que isso aconteça, para chegarmos ao final do mês e termos as nossas contas pagas, enquanto que carreira, nós geralmente sentimos algo mais no sentido progressivo de satisfação ou de realização. O nosso lugar em que nós servimos, em que nós pegamos as nossas competências e tornamos-las úteis e criamos soluções para alguém. E tudo isso é muito, muito significativo numa fase em que nós estamos mesmo a limpar da nossa vida aquilo que é muito acessório. E isso não são só coisas, não são só relacionamentos, não são só situações, muitas das vezes também são paradigmas. E talvez uma peça interessante para quem esteja a passar por isso é, mais do que qualquer outra coisa, em primeiro lugar, redefinir dentro de mim essa relação com o trabalho, relação com a carreira, como é que eu vejo esta área da minha vida e se há emoções menos positivas em torno disso, vamos esclarecê-las, ok? Diz aqui a Sofia que eu sou uma dessas pessoas que continua à procura do meu propósito de vida. Lá está, Sofia, outra questão tão pertinente, que é a relação entre propósito e profissão. Porque, sim, por muito que ainda nós vejamos tantas e tantas pessoas a dizer que o trabalho é um mal necessário, a verdade é que inconscientemente nós associamos a carreira àquilo que é o nosso propósito de vida. Quando, obviamente, o nosso propósito de vida não é só a carreira, não é só a profissão. A profissão é um veículo de expressão no nosso cotidiano, na nossa vida, em que nós podemos, de facto, manifestar e devemos, acho que é um direito nosso, é direito que a nossa profissão esteja muito colada ou muito alinhada com aquilo que é o nosso propósito de vida. É garantia de satisfação e de realização. No entanto, não se esgota aí. Apesar de ser uma excelente profissional, mas faço-o com esforço. Olha, Sofia, é interessante que sabes que ainda este fim de semana surgiu-me uma ideia de fazer aqui um vídeo, não sei se vou conseguir gravá-lo hoje ou não, aqui para a nossa comunidade, que tem a ver com como é que nós, através da numerologia, percebemos esta relação com o esforço. Porque é que nós nos sentimos em esforço, não é? O que é que acontece para que nós tantas vezes nos sentamos em esforço? E isto tem uma grande raiz naquilo que é o nosso estudo de personalidade, o nosso estudo de nome e, inclusivamente, a quantidade de letras e de números que encontramos no nosso nome. Okay? Portanto, fica aqui prometido que vou fazer um direto sobre isso para perceber, porque é comum. Porque é que eu, mesmo não fazendo algo pelo qual me sinto apaixonada, consigo fazê-lo tão bem? Ou como é que às vezes eu, mesmo estando tão apaixonada por qualquer coisa, parece que as minhas competências nunca chegam? E como é que nós encurtamos esse espaço entre uma coisa e outra? Okay? Fica prometido esse direto. Bom, direto não, um vídeo que eu vou gravar. Já tenho ali as ideias todas definidas para depois fazer o videozinho. Ora, vamos ver aqui mais alguma questão. E quero-vos... Sofia, muito obrigada. Bom é ter-vos aqui para poder falar sobre números. Só deixar aqui uma nota rápido. Portanto, nós agora aqui,
Isto para quem nos segue habitualmente aqui na Numerologia na Vida, sabe que nós temos habitualmente alguns acontecimentos que são recorrentes todos os meses, nomeadamente, enfim, nós temos para a nossa mailing list, para quem está nessa mailing list, um áudio todos os meses sobre a análise do mês, junto com um PDF bónus em que damos aqui alguns tópicos para a vibração pessoal da pessoa e, portanto, dizer que nós estamos aqui, enfim, como vocês já devem ter percebido pelos últimos diretos, nós estamos em grande transformação aqui na Numerologia na Vida, estamos a ajustar muitas das coisas que nós achávamos que já não estavam a servir tão bem a nossa comunidade e, portanto, nós vamos também aqui para março ter aqui algumas mudanças em termos de não só os conteúdos gratuitos que nós disponibilizamos à nossa comunidade, tanto aqui nas redes sociais como também na nossa mailing list, e que eu quero mesmo, com calma, com muita serenidade, fazer aqui um encontro programado, não é? Porque estes diretos têm acontecido assim, às vezes quando eu consigo ter um tempinho ou outro, portanto fazer um direto programado em que vamos falar-vos, não sei se vou ser eu sozinha, se vai ser a equipa toda, enfim, não sei, ou alguns elementos da equipa, não sei, mas vamos fazer aqui um direto em que queremos ser transparentes convosco de propostas de valor que nós estamos a criar para vocês e para, enfim, digamos que todo o tipo, digamos, de produtos ou de serviços, ou eu quando digo isso não quer dizer que seja necessariamente pago, está bem? No sentido de o que é que nós estamos a criar como soluções para vocês aqui em 2023 que vão ser implementadas. E, portanto, quem está na mailing list é normal que agora a partir de março não receba os conteúdos que, na forma como eles estavam a chegar anteriormente. Também dizer que não quer dizer que isso seja mau, está bom, porque vamos criar novas oportunidades e que quem não está pode ainda juntar-se à nossa... Isso é sempre a nossa sugestão também. É por lá que nós comunicamos tudo em primeira instância. E, portanto, querem receber as orientações do mês gratuitamente todos os meses, registar-se na nossa mailing list para poder receber atempadamente, bem como todas estas mudanças que estão aqui a acontecer. Respondendo aqui a uma questão que alguém me estava a colocar, ainda é possível pedir um mapa de profissão talentos? Sim, Marisa, quer dizer, acho que sim, mas só para vagas de abril, tá bem? As vagas de março, como disse há pouco, já não são possíveis. Eu não sei se há na nossa bio o link para esse mapa, mas de qualquer das formas, se tiveres interesse, envia-nos uma mensagem ou escreve depois aqui no direto. Eu não sei se depois os comentários ficam disponíveis ou não. Portanto, é melhor enviares uma mensagem para nós, a pedir-nos a ligação para esse mapa, para encomendares esse mapa e nós enviamos, ok? Talvez seja mais fácil porque eu não sei se está... Lá está, nós não chegámos a divulgar, portanto, eu duvido que esteja na nossa bio. Nós tínhamos intenção de divulgar, mas as vagas esgotaram assim num instante e já não conseguimos fazer. E, portanto, agora só mesmo para abril, se ainda houver vagas. Abrimos, para quem tem interesse, abrimos vagas para o mapa de talentos e carreira e também para o mapa dimensional. Ora, então, falámos dos anos universais todos. Próximos diretos vamos falar de outras coisas completamente diferentes. Tenho aqui uma lista de conteúdos que gostava muito de partilhar com vocês, de reflexões que tenho tido sobre a numerologia. E queria-vos novamente dizer, se vocês tiverem tópicos, ideias, Ana, faz um vídeo sobre isto, esclarece sobre isto, estão sempre à vontade para enviar-nos aqui um comentário ou nas nossas redes sociais, enviar um e-mail, enviar uma mensagem também aqui no Instagram ou no Facebook, e nós temos todo o gosto em criar esses conteúdos para vocês. Estão aqui a questionar se o ano 11 é um bom ano para adquirir bens materiais, algum semestre em especial. Sim. Aliás, esse tipo de ano é um ano que, por exemplo, para casa, costuma ser mudança de casa. Costuma ser bastante positivo. E, portanto, eu diria que também aqui, segundo, terceiro trimestre, enfim, claro que isto depois, novamente, existem sempre especificidades relativamente àquilo que é o nosso mapa, ok? Portanto, tudo o que seja datas, isto é o meu conselho para vocês, tudo aquilo que sejam datas para coisas importantes da nossa vida, não é? Estamos a falar de mudança de casa, sei lá, profissão, casamentos, coisas do género, nós não podemos só seguir aquilo que é a vibração do ano pessoal.
plano pessoal dá-nos uma trajetória para 12 meses, mas nós temos muitos elementos naquilo que é o nosso mapa de progressão, o mapa anual, que depois nos detalham as dinâmicas anuais e como é que nós vamos viver aquele ano. Ou seja, duas pessoas que estejam no ano pessoal 11 não vão ter o ano exatamente igual. Nós estamos a falar aqui, por isso é que nós falamos em tópicos, não é? Depois nós temos aquilo que são os cálculos pessoais dentro do nosso mapa de progressão, temos as dinâmicas anuais, temos os trânsitos, temos as essências, temos domínios, tudo isso, e até mesmo a ligação com os nossos ciclos, é que dita melhor a especificidade disso, está bem? Portanto, sim, no geral o ano 11, tal como o ano 2, costuma ser um ano favorável à aquisição de bens, sobretudo, por exemplo, mudança de casa, mas para nós depois definirmos qual é o período ideal, aí convém ajustarmos com o nosso mapa de progressão, está bem? Portanto, a minha sugestão para ti é, faz o mapa de progressão, que isso dá-te maior clareza, está bem? Se quiseres decidir datas específicas, ou só quiseres saber, isso é um ano bom para, ok, está feito. Mais alguma questão antes de darmos por terminado aqui o nosso direto? Estava a ver se havia aqui alguma questão. Acho que já respondi a todas. Bom, posto isto, então, ficamos atentos aqui aos próximos diretos, onde nós vamos divulgar aqui as boas novas. Temos muita coisa nova para vos contar. Resta-me desejar-vos uma excelente última semana de fevereiro. Estamos aqui com um pezinho em março. E março, temos tanto que falar de março, também. Portanto, quem não está na mailing list para receber tudo aquilo que nós vamos falar sobre março, por favor, façam-no, que vão agradecer-me mais tarde. Será um ano, um mês. Que mês! Vamos fechar o primeiro trimestre de 2023 em grande, está bem? Temos aqui, sobretudo para a profissão. Quem quer novidades sobre a profissão, será um excelente mês, ok? Resta-me desejar-vos novamente uma excelente semana, um bom fecho de mês de fevereiro, um bom início de março e marcamos encontro aqui no próximo direto ou em qualquer outra comunicação, mail e redes sociais, ok? Um abraço muito grande e já agora bom almoço para quem vai almoçar como eu. Até logo!